ranqueando os melhores jogadores do futebol brasileiro em 2025. Para minha quinta colocação, queria dar uma menção rosa pro Yuri Alberto, que tá sendo muito decisivo esse ano, mas eu fui pela constância e pelo que está jogando de bola em 2025. Eu vou com o lateral direito do Flamengo, Wesley. Meu quinto colocado também é o Wesley, tá jogando demais, extremamente merecida a vaga dele na seleção brasileira e arrumou a lateral direita do Flamengo, que vinha sendo problema há muitos anos. Fui de Guilherme, é um dos artilheiros do Brasil, mas ele terminou com o Campeonato Paulista um pouco abaixo e contestado pela torcida, fica em quinto. Tô com o Bugre, meu quinto lugar é o Guilherme dos Santos. Jogou muita bola no Campeonato Paulista, mas pra mim tem 4 caras mais protagonistas e melhores que ele. Na minha quarta colocação, eu vou com os artilheiros do Brasil em 2025, mas que falta um pouco de protagonismo nos principais jogos da temporada, sobretudo nos clássicos. O Germancano é meu quarto colocado, tá chovendo de fazer gol. Meu quarto colocado foi um dos melhores jogadores, um dos mais decisivos do Campeonato Gaúcho, o Alan Patrick, que voltou de lesão, mas voltou voando. 3 gols e 3 assistências em só 8 jogos na temporada, um dos grandes nomes da final do Gaúcho. Eu fui com o xerifão do Flamengo, Léo Ortiz. Que jogador é Léo Ortiz e que segurança que ele traz pra zaga do Flamengo, quarto colocado. Meu quarto lugar também é o Alan Patrick, só não tá mais pra cima porque perdeu alguns jogos, mas quando tava em campo, protagonista e muito importante pro Inter. Na minha terceira colocação, vem o Alan Patrick, totalmente responsável pelo Inter ser campeão gaúcho, encerrar a seca, e mesmo ele não apresentando muitos números, ele faz o time inteiro do Inter funcionar, que é um dos melhores futebols do Brasil, então vou de Alan Patrick. Meu terceiro colocado é o Arias, que é um dos grandes nomes do Fluminense dessa temporada e foi do Campeonato Carioca também. Poderia até colocar o Cano, que foi um dos artilheiros do Brasil, mas faltou jogos grandes pro Cano nessa temporada pra ele aparecer mais. Quem apareceu nesses jogos e era o grande escape do Fluminense era o Arias. O meu terceiro colocado é o Hulk do Atlético Mineiro. Pra mim ele foi uma peça fundamental e o principal jogador do Galo pra conseguir a taça do Campeonato Mineiro. Fui de Hulk também na terceira colocação. O Galo renovou esse ataque e o Hulk continua lá sendo protagonista e sendo importante pro time. Tem que estar na lista. Na minha segunda colocação, eu vou de Gerson do Flamengo, que joga muita bola, é um craque, mas na minha opinião a temporada do ano passado tava mais destaque pro Gerson do que esse começo de 25, mas de certa forma ele faz o time do Flamengo funcionar e merece estar em segundo lugar. Pra mim, o segundo lugar fica com o Hulk, que assim como em outros anos é o melhor jogador do futebol mineiro, é o melhor jogador do Galo e segue carregando o Atlético Mineiro onde foi. Eu fui de Germancano, recuperou o bom futebol dos anos anteriores e é o artilheiro do Brasil no ano. Tem que ser o Cano. Vou dar uma moral pra linha defensiva. Não é um cara que tem os números igual os atacantes dessa lista, mas o Wesley tá jogando muito e tá sendo importante pro funcionamento da equipe do Felipe Luiz. Então o Wesley é meu segundo colocado. Na minha primeira colocação foi com o Hulk, que acabou ficando fora das finais do Campeonato Mineiro, mas do resto acabou com o ano, decidiu o clássico contra o Cruzeiro e, querendo ou não, dos times que estão nessa lista, o Atlético Mineiro é o que mais precisa de um protagonista e o Hulk é o que melhor faz isso no Brasil, sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, o Hulk. O meu primeiro lugar é, sem sombra de dúvidas, o Gerson. É o jogador mais diferente do Brasil. Concordo que caiu um pouco do nível do ano passado, mas imagino que daqui pra frente ele vai seguir. Os outros clubes, o Inter consegue se virar sem o Alan Patrick, o Atlético sem o Hulk, mas o Flamengo não se vira sem o Gerson. Na minha primeira colocação, não tem muito o que dizer, eu também fui de Gerson. Pra mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro no primeiro trimestre. Pra mim, o cara mais decisivo, que colocou os jogos mais importantes da temporada até aqui no bolso, foi o Bruno Henrique. Decidiu a final da Supercopa e decidiu o Carioca quando precisou nos clássicos. Pra mim, é o Bruno Henrique top 1 dessa lista. Deixa a lista nos comentários, tamo junto, segue mais.